Olá, seja bem-vindo à nossa primeiríssima aula de inglês no nosso canal Easy English. E como toda aula de inglês, é sempre importante começarmos com um tema muito fácil. E este tema de hoje pode parecer repetitivo para muita gente, mas lembremos que aqui no canal temos pessoas com o nível zero de inglês que precisam dessa revisão de um tema muito fácil enquanto a gente avança. E para o dia de hoje a gente vai trazer um tema fácil que todos já conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, que é o verbo to be. O verbo to be, que em português quer dizer o verbo ser ou estar, ok? Este verbo é um dos verbos mais fundamentais na língua inglesa, porque a gente usa para expressar estados, localização, identidade e existência de algo. Então, é com este verbo que a gente começa a aprender a formular frases, começa a aprender a se expressar na língua inglesa, alright? Mas é importante salientar que a gente não avança com o verbo to be sem antes falarmos de uma coisa que são os pronomes pessoais em inglês, the personal pronouns in English, ok? E como muitos já sabem, para os pronomes pessoais, nós tenho aqui uma lista que vou passar a ler com vocês. Então, começamos. O primeiro pronome pessoal da primeira pessoa no singular temos o I, and then we have you, he, she, it, you and they. Então, estes são os primeiros, ou são os principais pronomes pessoais usados na língua inglesa. E olhemos que aqui temos dois you, que acaba confusionando muita gente. Mas a diferença é que o primeiro you trata-se de singular. Okay? This is for singular. Alright? This is for singular. And the second one is for plural. Alright? Este é o you do plural e o outro é o you do singular. So now, how do we say I, you, he, she, it, you and they in Português? Como é que a gente diz o I, you, he, she, it and they em português? Então, para sabermos, o I, que em português quer dizer eu, alright? You, tu, he, ele, she, ela, it. É importante explicar que o it é um pronome pessoal, sim, mas este it é usado para coisas sem vida, ou digamos, objetos e animais. Objetos e animais, que quer dizer em português aquilo ou aquela. Ok? Aquilo ou aquela. Em seguida temos o you no plural, que é o vocês. Ou vocês, como diz a escrava Isaura. E em seguida temos por fim o they, que é o eles. Ok? Eles. I, eu, you, tu, he, ele, she, ela, it, aquilo ou aquela, you, vocês, they, eles, ok? Então, estes são os pronomes pessoais, alright? E agora, se formos a voltar para o verbo to be, o verbo ser e estar, quais são esses verbos to be que a gente tanto se refere? Quando trata-se de verbo to be, estamos a falar de três palavras. E quais são? A primeira é o am. O segundo, is. And are. Ok? Am, is and are. Eu já venho dando aulas de inglês há um bom tempo. E a primeira questão que eu faço aos meus estudantes, a maioria das vezes, eu pergunto: quais são os verbos to be que tu conheces? E eles começam dizendo I am. Lembre-se que o I am não é o verbo to be. Nesta frase, I am, o único verbo to be é o am, ok? Am é que é o verbo to be, alright? O I
é o pronome pessoal, personal pronoun. Alright? So, the verb to be, they are am, is, and are. Ok? E agora, como é que a gente conjuga este verbo to be com os nossos pronomes pessoais? É daí que vamos olhar para aqui, que é uma das partes mais fundamentais da língua inglesa, que é saber conjugar o verbo to be consoante os pronomes pessoais. Se formos a ver para o I, como já dei um exemplo disso, I am, logo indica aqui, para o I a gente usa o am. Ok? I am you. Que é o tu, we say you are. Ok? Eu sou, tu és, ou eu estou, tu estás. He is. She is. It is. Ok? You, que é do plural, ok? Que vocês, we say are as well as the first you. Are, and then they, plural, are. Okay? So this is how we conjugate the verb to be. Esta é a forma que a gente conjuga o verbo to be consoante os pronomes pessoais, ok? Então, esta é a parte fundamental, que a partir daqui a gente já pode formar frases. A gente já pode formar frases, ok? E lembre-se que para formar uma frase, seja na língua inglesa ou na língua portuguesa, a frase apresenta-se em três formas. Okay? Uma frase apresenta-se em três formas. E quais são estas formas que uma frase apresenta-se? Sabemos que a primeira forma é a forma afirmativa. Ok? Affirmative. E a segunda forma que uma frase apresenta-se é negative. E a última forma que uma frase pode apresentar-se é interrogative. Interrogative, ok? Então, estas são as três formas que uma frase pode apresentar-se, assim como na língua inglesa e na língua portuguesa. E já, como é que usamos o verbo to be para formular uma frase afirmativa? Como é que usamos o verbo to be para formular uma frase negativa? E como é que usamos o verbo to be para formular uma frase interrogativa? Estas são as questões que a gente verá na nossa próxima aula, só para não prolongarmos tanto este vídeo. Então, por enquanto, vá já praticando, né, como conjugar o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are. Vai só praticando e na nossa próxima aula a gente vai ir de uma forma mais avançada e usar o verbo to be para formular frases. Então, muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo e fique atento ao canal, subscreva-se, compartilhe com amigos, porque a próxima aula a gente vai avançar com o tema mais avançado que a gente usou hoje. Thank you so much and I'll see you in the next video.